Enem, fluxo de calor, equação de Fourier e condutividade térmica. O que eles têm em comum? O Enem já te cobrou condutividade térmica através da equação de Fourier. Eu me chamo Eduardo Cavalcante e eu vou te mostrar como isso aconteceu. A questão te pergunta a razão entre as condutividades térmicas de dois recipientes, recipiente A e B, citados no enunciado da questão. Mas antes de seguir com o raciocínio, você precisa saber o que é a equação de Fourier, porque é dentro dela que aparece a tal da condutividade térmica pedida na questão. Vamos lá. A equação de Fourier, o que ela é de maneira bem objetiva? Ela é um cálculo, uma maneira de obter o fluxo de calor em uma situação específica dentro de uma matéria chamada condução térmica. Condução, Eduardo, a condução você estuda junto à convecção e a irradiação. Os três juntos você estuda a propagação do calor, fica junto à calorimetria dentro da termologia. Quando você vai estudar a condução térmica, a equação de Fourier, ela te permite calcular o fluxo de calor entre dois ambientes em regime estacionário. O professor, o que é esse regime estacionário? Vamos lá. Regime estacionário é quando você tem a separação de dois ambientes que estão a temperaturas diferentes e o calor flui de um ambiente a outro através de um objeto, através de uma parede, através de uma barra, por exemplo, mas esse fluxo de calor ele se dá de maneira contínua devido à diferença de temperatura de um ambiente a outro existir, mas a temperatura dos ambientes não se alterar. Como é, Eduardo? De novo, o que eu quero que você imagine aqui? Eu coloquei os dois objetos que a gente mais utiliza para ali mostrar o que é a propagação de calor junto à equação de Fourier. Peço para você imaginar o ambiente da esquerda, ó, como a nossa fonte quente, ele está a uma temperatura T1, esse ambiente da esquerda. Peço para você imaginar o ambiente da direita, um ambiente mais frio, vou chamá-lo de fonte fria, ele está a uma temperatura T2. E é claro que de maneira natural, o calor ele vai tentar fluir do ambiente 1 ao ambiente 2, já que eles estão a temperaturas diferentes. E como o calor ele flui de maneira espontânea do ambiente de maior temperatura para um ambiente de menor temperatura, é claro que pela figura que eu fiz, obrigatoriamente T1 já está a uma temperatura maior do que T2. A figura já está te dizendo isso. Aí onde se encaixa o regime estacionário? Eu quero que você imagine a temperatura de 1 e a temperatura de 2 diferentes entre si, mas essas temperaturas não podem se modificar. Eu tenho medo que alguns de vocês pensem o seguinte: como o calor flui do ambiente 1, essa temperatura pode se modificar. Não, você não pode pensar isso. Aqui há uma fonte de calor alimentando o ambiente para que ele esteja sempre a uma temperatura T1. O ambiente 2, eu tenho medo que você imagine que por ele absorver calor, a temperatura do ambiente 2 ela se altere. Também você não pode pensar isso. Aqui há uma evasão de calor, mesmo que o ambiente absorva calor, para que a temperatura de T2 se mantenha sempre a mesma. Então é necessário você imaginar as temperaturas 1 e 2 diferentes entre si. Mas apesar do calor fluir de um ambiente a outro, você não vai poder imaginar as temperaturas de 1 e 2 se modificando. Uma é maior do que a outra, mas essas temperaturas se manterão sempre constantes. Show de bola? Ah, Eduardo, e a equação de Fourier? Quem são essas variáveis? Vamos lá. Esse símbolo é utilizado para representar o fluxo de calor, o mesmo fluxo de calor que você chama lá na calorimetria de potência térmica, que indica a quantidade de calorias transitando a cada segundo, a quantidade de joules transitando a cada segundo, a quantidade de calor que transita a cada unidade de tempo. É a mesma potência térmica, ou fluxo térmico, ou fluxo de calor. Tudo bem? Eduardo K é a condutividade térmica, foi a razão onde ele pediu dos recipientes, a razão entre a condutividade térmica de cada recipiente, das paredes do recipiente. A é a área onde esse calor atravessa. No caso dessa parede que eu coloquei de propósito circular, a área é circular. Para que você faça uma comparação de que isso, na verdade, é igual a isso. O que mudamos foi de espessura para comprimento. A pode ser tanto a área da parede, caso o calor esteja atravessando essa parede, como A vai poder ser a área dessa barra, desse cilindro, caso o calor esteja atravessando ao longo do comprimento do cilindro. E é claro que você não vai poder imaginar que calor é perdido através da superfície lateral. Nem por essa superfície lateral e nem por essa superfície lateral desse cilindro, dessa barra.
ok? Eduardo, T1 menos T2 é a diferença de temperatura. A diferença de temperatura de onde o calor sai para onde ele vai. E perceba que como T1 é sempre maior do que T2, essa subtração, essa diferença de temperatura nunca poderá dar negativa. Enfim, o que você faz é sempre subtrair o número maior do menor. Por favor, isso aqui não é variação de temperatura, é diferença de temperatura. E esse E poderá ser a espessura, caso você esteja falando de uma parede, e esse E se transforma em L, que é o comprimento, caso você esteja falando de uma barra condutora. Beleza? Para calcular a razão entre as condutividades térmicas, nós precisaremos usar a equação de Fourier. Vamos lá. Qual é a equação de Fourier? Relembrando, fluxo de calor é a condutividade térmica da área lateral desse recipiente, a própria área, a área total de todas as faces, a diferença de temperatura, temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, que será uma subtração de onde o calor sai para onde o calor vai, sobre a espessura dessas paredes. Ok? Aí vamos lá, olhando o que foi dito no texto para aproveitar. Fluxo de calor, você vai interpretar como a quantidade de calor que atravessa à medida que o tempo passa. Também chamado de potência térmica, que você viu isso lá em calorimetria. Esse fluxo de calor é a quantidade de calor à medida que o tempo passa. Ok? Segundo passo, K é a condutividade térmica. Foi justamente o que ele pediu, uma razão entre essas condutividades. A é a área lateral, e você já nota um detalhe. Que a área lateral do recipiente B, quando você vai... Área lateral não, a área de todas as faces do recipiente B, quando somadas, dá maior do que a área da soma das faces do recipiente A. Por quê, Eduardo? Olha aqui. Uma das arestas é maior. 60 centímetros quando comparada a 40 centímetros. As outras arestas são iguais. O fato dessa aresta ser maior torna essa face maior. E existem quantas faces iguais a essa? 4. Então, 4 faces de 6 são diferentes comparadas a esse recipiente. Então, você nota que a área total do recipiente B é maior do que a área total do recipiente A. E se a face é maior, se a área é maior, o calor flui através dessa área. Então, o fluxo de calor para o recipiente B ele será maior, o que vai provocar uma maior fusão na massa de gelo colocada no recipiente B. Ele coloca o quê? 2 recipientes, A e B, pega 2 massas de gelo e introduz nos recipientes. Fecha os recipientes e espera a troca de calor acontecer. A troca não, o trânsito de calor acontecer. De onde para onde? De fora para dentro. Quando esse trânsito de calor acontece, os gelos vão sofrendo fusão, as massas de gelo contidas nos recipientes. Só que no texto ele informa que a massa de gelo que chega a fundir-se no recipiente B é o dobro, comparado à massa de gelo que fundiu no recipiente A. E eu queria que você enxergasse o porquê, não simplesmente aceitasse. A massa de gelo que chega a fundir-se em B é maior porque o recipiente B tem mais área lateral. Como ele tem mais área lateral, ele torna o fluxo de calor maior. E se o fluxo de calor é maior, flui mais calor. Se flui mais calor, funde-se mais massa de gelo. Show de bola? Aí o que ele pergunta? A razão entre as condutividades e te fornece isso. Espessuras iguais nas faces dos 2 recipientes, diferença de massa fundida e tornou uma coisa mais fácil no momento em que ele considerou os 2 recipientes no mesmo ambiente e as massas de gelo na iminência da fusão. Porque ele vai tornar as diferenças de temperaturas iguais. Os 2 recipientes estão no mesmo ambiente. E os 2 recipientes você introduz gelo fundente neles. Então isso vai fazer com que a temperatura de onde o calor sai, para onde ele vai, de onde ele sai, para onde ele vai, porque o calor está fluindo atravessando as paredes do recipiente, ela seja igual. A diferença de temperatura para o recipiente B e A, essa diferença será a mesma. Porque T1 será o ambiente para os 2 recipientes. T2 será o gelo fundente para os 2 recipientes. E essa diferença de temperatura termina sendo igual. Ficou claro isso? Aí o que você faria então? Igualaria os fluxos de calor e eu vou igualar isso aqui agora. Quando você iguala, o que você nota? K, que é a condutividade térmica, A, que é a área, diferença de temperatura, T1 menos T2,
sobre a espessura das paredes dos recipientes consegue ser igual a quem? Quantidade de calor que atravessa as paredes pelo intervalo de tempo. Aí vamos lá. Condutividade térmica é uma grandeza que vai ser diferente nos dois recipientes. A é a área lateral, é a área total dos dois recipientes. E eu quero que você perceba que essas áreas são diferentes. A diferença de temperatura será a mesma, a espessura será a mesma. E a quantidade de calor, Eduardo? Essa quantidade de calor está provocando o que na massa de gelo que absorve esse calor? Fusão. Então, essa quantidade de calor eu vou poder chamá-la de uma quantidade de calor sensível ou latente? Latente. Massa vezes calor latente. Quando você substituir isso aqui por massa vezes calor latente, você vai conseguir introduzir essas massas, já que elas são diferentes. E isso é necessário para não esquecer nada, nenhuma informação do texto dentro da resolução. Vamos lá, continua agora. A condutividade térmica, tanto para o recipiente A quanto B, a área também dos dois recipientes, essa expressão que eu estou montando serve para as duas expressões, para os dois recipientes. Essa diferença de temperatura T1 menos T2 eu vou chamar de dt, diferença de temperatura, sobre a espessura das paredes, igual a quantidade de calor, eu vou substituir, né, por massa vezes o calor latente, sobre o intervalo de tempo. Aí vamos lá. O que eu quero que você note? Quem aqui consegue ser um fator comum para os dois recipientes, para a gente poder isolar? A diferença de temperatura, como eu já expliquei, é a mesma, tanto para o recipiente A e B, do ambiente externo para o interno, o calor flui, ou seja, da temperatura ambiente a 0 grau, da temperatura ambiente a 0 grau, então essa diferença de temperatura é a mesma para os dois recipientes. A espessura, que é a espessura das paredes dos dois recipientes, chega a ser a mesma, ele fala paredes de mesma espessura no texto, então essa espessura é a mesma também. O calor latente, a substância aqui introduzida nos recipientes que vai absorver o calor é o gelo. Então esse aqui é o calor latente de fusão do gelo. Chega a ser o mesmo para os dois recipientes, ele também não precisava nem formar. E o intervalo de tempo. Ele introduz as massas de gelo nos recipientes, depois é que ele chega lá e vai observar as duas massas de gelo que chegaram a fundir-se. Então o intervalo de tempo que essas massas passam absorvendo calor também é o mesmo. Show de bola? Então esse intervalo de tempo aqui chega a ser o mesmo também. O que você nota? Que apenas a massa de gelo que fundiu-se nos recipientes é que é diferente. Junto à condutividade térmica, que foi a pergunta da questão, e a área lateral, porque uma das arestas é diferente. Então você pode separar apenas essas variáveis e montar a seguinte expressão. Vou dizer o seguinte: condutividade térmica, área sobre a massa, consegue ser igual a calor latente vezes espessura sobre a diferença de temperatura, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, diferença de temperatura vezes o intervalo de tempo. Essa expressão, ela é geral, ela serve tanto para o recipiente A quanto para o recipiente B. Aí o que eu posso fazer agora? Separar e diferenciar. Escrever o seguinte para você, para os dois recipientes. Ó. Condutividade térmica do recipiente A, área lateral do recipiente A, sobre a massa de gelo que chegou a fundir-se no recipiente A, igual ao calor latente do gelo, a espessura das paredes, que é a mesma, diferença de temperatura e intervalo de tempo. Condutividade térmica do recipiente B, das paredes do recipiente B, a área lateral do recipiente B, sobre a massa de gelo que chegou a fundir-se no recipiente B. Igual ao calor latente, que é o mesmo, a espessura das paredes é a mesma, diferença de temperatura é a mesma, intervalo de tempo é o mesmo. Então, peraí. Como essa parte é igual a essa, isso aqui chega a ser igual a isso, dá para dizer que a condutividade térmica de A, a área lateral de A e a massa de A é matematicamente igual a condutividade térmica de B, a área lateral de B e a massa de gelo que chegou a fundir-se em B. A partir daí, o que eu vou fazer agora? Igualar isso a isso. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu igualei o que nós tínhamos separado no raciocínio passado. K e KB é a razão entre as condutividades que ele deseja. As áreas eu calculei aqui separadamente. Quero que você perceba que o recipiente A, ele contém todas as suas 6 faces idênticas.
Então, basta você calcular a área de uma das faces só e multiplicar por 6. Essa área total vai dar 9.600 centímetros quadrados, ok? Já o recipiente B, você tinha que tomar um pouco mais de cuidado. O recipiente B, ele possui duas áreas que têm faces iguais. No caso, 40 vezes 40 será essa área lateral. Essa área eu vou ter que multiplicar por 2, então nós temos duas faces que terão áreas iguais. Só que nós teremos 4 faces que terão uma área maior, que será o produto de 60 vezes 40, que é essa área aqui. Essa área eu terei que multiplicar por 4. E nesse produto, após a multiplicação, eu posso somar as duas áreas. A área total das 4 faces maiores, somada à área das duas faces menores, para ter a área total do recipiente. Isso vai me dar 12.800 centímetros quadrados. De posse das duas áreas, você agora pode terminar o cálculo. Então vamos agora associar. K vezes a área total das faces do recipiente A, 9.600 centímetros quadrados, tudo isso dividido pela massa de gelo que chega a fundir-se no recipiente A, que ele não me disse qual era, mas ele disse que B chegava a fundir-se o dobro. Então eu vou chamar a massa de gelo que chega a fundir-se no recipiente A de M, e a do recipiente B, o que chega a fundir-se, eu vou chamar de 2M, já que no texto ele chega a informar que é o dobro, tá? KB vezes a área total do recipiente B, 12.800 centímetros quadrados. Bem, a partir daí você nota que dá para você cancelar isso com isso, e também dá para simplificar aqui, 12.800 por 2. Isso equivale a 6.400 centímetros quadrados. Como é que fica aqui então? Vou isolar logo o que ele pergunta, que é a razão entre as condutividades térmicas, Ka e Kb. Termina sendo 6.400 por 9.600. Essa razão, quando você fizesse lá na hora da prova, Ka sobre Kb, ela te dá aproximadamente 0,66. Eu dou uma dízima, eu vou colocar aqui 0,67. Show de bola? Aqui tem conteúdo diário. Não se esquece de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com o teu amigo. Isso é muito importante para quem produz conteúdo. Um beijão para todo mundo e até a próxima.